paz do Senhor! Como vocês estão? Eu sou a professora Janete e sou professora da classe de primários. E hoje eu estou aqui, para trazer para vocês algumas ideias, algumas dicas de como você pode trabalhar com a lição de número 2 dos primários, que tem como título Deus se encontra com Noé. Mas aí, vamos fazer a oração, para pedir a Deus a orientação para que a gente tenha uma aula maravilhosa. Vamos orar? Querido Deus, eu te agradeço por esta oportunidade de estar aqui, Senhor, fazendo o teu trabalho. Que tu possas, Senhor, abençoar cada um que está ouvindo neste momento, que vai assistir essa aula, que possa ser abençoado por ti. Me ajuda, me abençoa e que teu nome seja glorificado, hoje e sempre. Amém. Bem, nosso tema, o tema do nosso trimestre da classe de primários é Encontrando com Deus. Então a gente está vendo aqui, a cada aula, estamos na aula de número 2, um personagem da Bíblia que se encontra com Deus. E você, querido professor, eu sugiro, assim como também traz aqui na nossa lição, que você chegue antes, dos seus alunos, organize sua sala, o material que você vai precisar nesse dia, para que quando o seu aluno chegue, ele já perceba, já tenha uma ideia do que se vai trabalhar naquele dia. Depois você pode, enquanto eles vão chegando, você vai conversando, perguntando como foi a semana, com aquele momento de conversa com os alunos. E quando você perceber que já está a turminha ali, que você já sabe que provavelmente não vai lá chegar, você pode iniciar um momento de oração com os seus alunos. Eu acho que seria interessante que você desse oportunidade para que as crianças fizessem pedidos de oração e também agradecessem, tá certo? Porque é um momento muito importante, onde elas vão perceber que Deus ouve a oração, porque a gente, na nossa classe, a gente dá essa oportunidade, sempre no início, que as crianças façam seus pedidos e agradecimentos. Então elas vão compartilhando esse momento de oração, de pedido, de agradecimento. Então você faz aí esse momento de oração coletiva com as crianças, tá certo? E depois você inicia com um momento de louvor, que é um momento também muito importante na aula e que você pode, é muito bom, que você traga louvores que esteja relacionado com a aula que você vai dar. Como, por exemplo, a aula de hoje, a gente sabe, que Deus se encontra com Noé. Então, tem alguns corinhos como: Noé era um homem justo e bom, ele andava com Deus. Temos também aquele, um bem antigo: Noé trabalhava com um martelo, com 2 martelos. E também você pode trazer também, porque um dos objetivos, da nossa lição traz sobre a obediência. Você também pode trazer aquele corinho que diz assim, obedecer é mais que importante, é prova de amor. Então, são louvores que está relacionado, que vai contribuir para a tua aula, não é aleatório. E você também pode, é bem interessante que no momento do louvor você também traga a palavra, como por exemplo, Noé era um homem justo e bom. Para você, o que é justo, o que é bom? Será que você se acha justo, você se acha bom? Então, intercalando os louvores, você pode fazer algum comentário sobre o próprio louvor, para que as crianças cantem e entendam aquilo que está cantando. E você também pode, nesse momento do louvor, aproveitar e fazer o momento da oferta, Aqui eu trouxe esse objeto, esse visual, que você pode no momento do louvor, pedir para uma criança, naquele dia, e cada domingo, se você escolher assim, sempre tá trocando, porque elas gostam muito de estar participando desse momento. Então, quando você tiver um dos louvores para que a criança passe, para quem tem a oferta colocar, ou então, se você escolher, você também pode deixar esse objeto ali na sala, em um determinado lugar, para que elas vão chegando, ao momento que vão chegando, vão colocando ali a sua oferta, tá certo? E também, depois do louvor, o que é que a gente pode fazer? A gente vem aqui para a lição, onde você pode recapitular, Eu acho muito bom. A gente sempre gosta de fazer isso, trazer essa recapitulação da aula passada. Você pode trabalhar com o método interrogativo, onde você pode perguntar: vocês lembram qual foi a lição passada? Qual foi o título?
Quem eram os personagens? O que é que você aprendeu? Você lembra do versículo? Essas, né, perguntas. E aí você vai resgatar um pouco do que foi trabalhado na lição passada. E aí você apresenta o título, tá certo? Da lição do dia, você apresenta o título, você informa que a leitura, não é? Que essa história, a leitura bíblica se encontra, né? Você diz o livro, essa de hoje é Gênesis no capítulo 6, no versículo 7, porque a lição, né, das crianças são bem resumidas. Então você pode dizer, se você quiser estudar um pouco mais, aprender um pouco mais, além do que está na sua lição, você pode estar pesquisando na Bíblia, né? Você diz o endereço e aí elas vão e apresentam. Nesse momento que você vai trazer essa lição, né, resgatar, você, depois que está ouvindo as crianças, você pode estar validando as suas respostas, né? Se está ok, se você precisa fazer algum ajuste, se elas entenderam bem. E aí você inicia, não é, trazendo o tema, como eu falei, tá certo? A memória em ação, né? Que é o momento que você vai fazer a leitura. É muito importante, professor, que você faça a leitura primeiramente na Bíblia, né? Para que as crianças percebam que aquilo que elas estão memorizando foi tirado da Bíblia. Então aqui o versículo de hoje está no livro de Salmos, no Salmos 19, né? 10 e 11. Você faz a leitura. Não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Nesse momento, depois que você fizer a leitura, você pode estar perguntando aos seus alunos o que é que você está entendendo desse versículo, que é muito importante que você explique, né, a eles o que está escrito ali, para que eles possam colocar na sua vida prática o que eles estão memorizando. Depois da leitura, algo que você pode fazer que é muito importante, né, para que haja essa memorização, porque quando elas memorizam, né, elas podem usar a palavra numa oportunidade que tiverem, né? Muito importante que elas tenham essa memorização, elas façam essa memorização. Então aqui eu trouxe, depois da leitura da palavra, esse visual, onde você pode estar dando oportunidade, se for uma classe mista, somente os meninos, somente as meninas. Você pode estar pedindo primeira fila, segunda fila. Você pode também estar, professor, tirando, não é, algumas partes do versículo, e aí elas vão falando, né, as crianças vão falando. Você pode também estar fazendo isso, tá certo? É uma sugestão de memorização. Também você pode, nesse versículo que fala, né, guardar a palavra no coração, eu trouxe também aqui uma outra sugestão de memorização, que você pode também, no coração, né, quando diz guarda a tua palavra no meu coração, você poderia estar pegando, tá certo, pedacinhos do versículo, colocando dentro do coração, e aí você pode chamar uma criança à frente e pedir que ela tire, né, vá tirando os pedacinhos do versículo e coloque na ordem. Pode até fazer um desafio, dividir a sala em 2 grupos, tá certo? Dividir a sala em 2 grupos para ver, marcar o tempo, quem faz mais rápido, quem consegue colocar na ordem correta. É uma maneira delas também memorizarem o versículo. Depois, né, dessa memorização, a gente vem para o Explorando a Bíblia, tá certo? Que é justamente a história, não é? Temos aqui a nossa história que fala sobre Noé, não é? Traz a história de Noé, um homem, né, que era bom, que era obediente, que vivia num tempo onde as pessoas só procuravam fazer tudo de errado, procuravam cometer pecados, não pensavam, né, no que Deus pensava. Você vai trazendo aquela história para suas crianças, e aí você pode usar os visuais, ok, aqui, né? Enquanto você, ao passo que você vai contando a história, você vai apresentando os visuais, né? Aqui mostrando as pessoas com a cara de mal, né? De maldade, tudinho. Aí aqui tem Noé, juntamente com sua família, né? Seus filhos, Cã, Sem, Jafé, né? Eram os filhos de Noé. Você pode apresentar esses visuais, tá? Que vem na lição. Então você pode fazer, como eu trouxe aqui também uma arca, não é? A arca de Noé, trouxe Noé com sua esposa, alguns animais, e você apresentar, porque as crianças amam, né? E é muito importante para o aprendizado das crianças essa questão visual, né? Elas gostam de pegar, gostam de olhar, então isso contribui bastante para o aprendizado das crianças, tá certo?
E no momento que você estiver trazendo essa história, né, de Noé, você também pode estar fazendo com que elas coloquem para si, né? Como é que eu estou me comportando? Né? A gente está vivendo hoje tempos difíceis, não é? Momentos, pessoas que tiram a vida de outras por motivo, são tantas coisas banais que a gente vê, tantas maldades, que não é diferente da época de Noé. E como é que eu tenho me comportado? Será que eu tinha feito como Noé? Porque imagina que Deus olhou para o mundo e viu que todas as pessoas ali estavam cometendo maldade, e quando olhou, viu Noé. Né? Que não se deixou influenciar pela maldade daquele mundo. E como é que você tem se apresentado diante de tudo, né? E né, durante essa história, né, ao findar, você vai trazer para a criança de que valeu a pena, né, Noé ter obedecido, Noé não ter ouvido o que as pessoas diziam, ele foi visto como louco. Deus deu a oportunidade para que as pessoas pudessem se arrepender durante o tempo que Noé construiu a arca, mas elas não quiseram mudar de atitude, né? E nosso Deus é um Deus que promete e cumpre, assim como ele disse, não é? Deus enviou o dilúvio, tá certo? Você pode estar trazendo para sua sala que nunca havia chovido, né? Naquela época foi a primeira chuva. Se você tiver um sonzinho, você pode colocar um barulho de chuva para elas escutarem, né? Perguntar a elas se elas já tomaram banho de chuva, se elas na primeira vez que viram chuva, se elas gostam. Sempre está trazendo algo que seja da vida, né? Delas prática para a lição, para que elas possam colocar em prática a sua lição. Então aqui, não é? Noé fez tudo como Deus disse. Você vai, né, trazer a lição de Noé fez tudo, né? Toda a metragem, a forma como Deus quis, né? Que fosse o tamanho, como tinha que ser. Noé fez tudo como Deus quis, tá certo? E também você pode tá trazendo, né? Que do mesmo jeito que Deus prometeu, não é? Que iria livrar Noé e sua família daquele dilúvio. Hoje a gente também tem a promessa, não é? Que Deus, um dia, né, Jesus vai voltar para arrebatar a sua igreja. E que aquelas pessoas que continuam praticando a maldade, elas vão perecer, elas vão morrer, né? Aí você pode estar trazendo também para suas crianças o plano da salvação. Porque muitas vezes acontece da nossa classe de EBD ter crianças que não são evangélicas, que ainda não confessaram a Jesus como seu Salvador. Então você pode estar dando oportunidade para elas, porque elas podem vir com um amiguinho, podem vir com um parente, estar na casa de uma avó, na casa de uma tia. Então é muito importante que você procure a cada lição, você trazer sobre o plano da salvação, onde você vai estar mostrando aí, né, cada cor, né, o céu, o pecado, o sangue, a nova vida, não é? A espera. Então você pode estar trazendo para o aluno e também, por que não, fazer o convite? Porque existem aquelas crianças que são filhas de crentes, mas que ainda não reconheceram que devem, não é? Que são pecadores e que precisam se arrepender e dizer: eu te aceito, Jesus, como meu Salvador. Você pode também estar trazendo essa oportunidade para aquelas crianças, tá certo? Temos também essa atividades, tá? Você pode está respondendo coletivamente, mas você também pode, algo que eu faço juntamente com a minha amiga na sala, alguns desafios, como por exemplo, se vocês trouxerem a Bíblia, porque tem crianças que vêm para a igreja e às vezes quando chega a Bíblia, não trouxe, não lembra, então não tem aquele cuidado de estar andando com a Bíblia. Então a gente faz desafios, no final do trimestre a gente está presenteando com algo, né, especial. Não precisa ser algo muito caro, mas a gente tem esse desafio de que elas tragam a Bíblia, de que elas estudem a lição em casa, né? Muitas vezes chegam e respondem a lição em casa, tragam um visitante, tragam uma oferta. Então, são desafios que vai ajudar o teu aluno a ter aquele tempo com Deus, né? Durante a semana, porque tem crianças que só vai pegar na lição ou na Bíblia no dia da EBD, no momento da sala de aula. Mas se ela tiver aquele desafio, então eu preciso estudar a minha lição, eu preciso dar uma lida que a professora fez esse desafio, então você vai estar contribuindo para que aquela criança tenha aquele tempo com Deus durante a semana, tá certo? É muito importante, é uma sugestão para você. E também eu trouxe aqui uma dinâmica que você pode estar no final da aula para fixar aquele conteúdo sobre obediência, né? Você vai evidenciar bastante essa questão da obediência, tá certo? Quando você estiver planejando a sua aula, assim como eu trouxe aqui no meu caderno. Porque é importante esse planejamento, porque você vai se basear, né, e seguir aquilo que você planejou.
No momento que você estiver planejando, você vai pensar no louvor, você vai pensar nos recursos, você vai pensar na dinâmica, tá certo? Em tudo que esteja sempre com foco num objetivo e no ponto central, tá certo? O objetivo dessa lição é que o aluno saiba que Deus sempre protege e abençoa quem faz o que é certo. Então você vai estar sempre evidenciando, né, buscando que o aluno ele compreenda esse objetivo e o ponto central. O Senhor Deus honra aquele que leem e obedecem a sua palavra, tá certo? Aí essa dinâmica é o seguinte, você pode colocar a sua turma em círculo e aí você coloca um louvor, ou você pode cantar o corinho e elas vão passando, quando parar, elas abrem e aqui tem alguns desafios, elas precisam obedecer, mesmo que goste ou não, mas aí o foco não é a obediência. Então aqui a gente tem, por exemplo, imite um personagem bíblico usando a mímica, ela vai obedecer, tá certo? O objetivo da dinâmica é que ela obedeça. Então tem outros também aqui, como explique o versículo da memorização, recitar um versículo, e aí você vai trazendo, tá certo, outros desafios para ela durante essa dinâmica. Elas amam, né? Porque vai passando e vai mais rápido, volta tudinho. São momentos de aprendizagem, mas também momentos bastante legais. E para finalizar, nossa revista, né, nosso currículo novo, ele traz também um foco na missão, né, em missões. E o país dessa aula é a China. Então eu trouxe aqui a bandeira, tá certo, da China. Você pode estar apresentando para elas a bandeira da China, não é? Trazendo curiosidades sobre aquele país, não é? Monumentos, a cultura. Você pode também estar pesquisando sobre como é a missão, como é a evangelização naquele país e trazendo como algo a mais, falando sobre a importância de evangelizar outros países para os teus alunos, tá certo? E você, para finalizar, né, depois que você ora, tá, pelo aquele país, para que Deus levante, né, missionários para levar o ID, né, de Jesus para aquele país. Por fim, você faz a oração de agradecimento, ora também pelo país do dia, né, da sua EBD, daquele país que foi indicado pela lição. Cada domingo a gente tem, aí você se despede dos seus alunos, né, diz a ele que foi muito importante que ele viesse, né, muito importante, quanto foi bom, e já o convida para a próxima aula, tá certo? Essas são algumas das sugestões, né, de como você pode trazer, como você pode trabalhar com a lição dos primários. Eu espero que eu tenha contribuído para que você possa ter uma aula abençoada. Que Deus te abençoe, professor. Até a próxima. Fica na paz. Você sabia que a Livraria Arca Missionária vai até você? Pois é, para sua melhor comodidade, sua livraria agora dispõe dos serviços de entrega. Tudo isso para que você, amigo leitor, desfrute de boas literaturas sem sair do conforto da sua casa. Entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 81982867808 ou através das nossas redes sociais. Livraria Arca Missionária, cada dia mais perto de você.